outra estrutura do sistema respiratório, tá? E nós tínhamos até aí quais? Vocês se lembram? Para a gente dar uma retomada e não passarmos para uma estrutura nova sem lembrar as que vinham antes. Então, abram o microfone e tentem acompanhar comigo. Qual era a primeira estrutura do sistema respiratório que a gente estudou? Laringe. Oiê. Não, a primeira. A primeira. Entrada do ar. Por onde é? Na nossa inspiração. A entrada do ar se dá na... Cavidade nasal. Lembra o nariz? Nariz, primeiro nariz, tá? Qual era a característica do nariz? O nariz tinha duas aberturas, que são chamadas de narinas, tá? Por onde o ar entra na inspiração, o ar respirado pelo nariz. Eu disse que ele também pode entrar pela boca em alguns momentos, sendo até normal, como, por exemplo, quando a gente está falando, quando a gente está cansado, correndo, por exemplo, é normal você pegar o ar pelo nariz, mas vocês sabem que o correto, podem pegar pela boca, mas o correto é a respiração nasal quando estamos, principalmente, em repouso vocal, ou assistindo uma aula, dormindo, o certo é o nariz. Por que que é super importante? Porque ali já começa a ter uma grande função, que é o aquecer e o filtrar. Lembra? Aquecer, filtrar as partículas maiores do nosso ar atmosférico, que é o ar que a gente respira, e aí vai para qual estrutura? Qual é a que vem seguinte ao nariz? Lembram? Seguinte ao nariz? Quem falou cavidade nasal em primeiro lugar era essa daí, mas é a segunda estrutura, certo? Aí, depois da cavidade nasal, vai para onde? Para faringe. Faringe. Peraí, alguém tá me pedindo, não tá, para entrar? Me avisa, tá, gente? Eu vou ficar desse jeito, porque aqui eu vejo e no outro, com a tela inteira, eu não consigo ver. Depois do faringe, vem qual estrutura? Lembra que a faringe tinha 3 porções? A nasofaringe, que era seguida da cavidade nasal. Depois vinha a orofaringe, que é o fundo da nossa garganta, que é na cavidade bucal. E depois vinha laringofaringe. Portanto, laringofaringe, porque é a última porção do faringe, e ali vai se dividir. O que for ar vai para o próximo órgão, que é esse que a gente vai estudar, que é o laringe. E se for alimento, vai para o órgão que vem depois do faringe, no sistema digestório, que é o esôfago, tá? E essa sequência, gente, vocês não podem perder, vocês não podem deixar de entender. Então, qualquer coisa me interrompe e a gente repete, mas não deixa nenhuma dúvida passar, tá bom? Aí, então, esse órgão é laringe. Laringe é um órgão bem curtinho, na linha média da região do pescoço, tá? Os meninos têm mais saliente, as meninas menos saliente, mas todos vão identificar, se Professora, tem 2 alunos querendo entrar. Querendo entrar, que bom. Vamos lá, espera um pouquinho. Quem é? Eles... Aqui, agora apareceu. Agora apareceu, tá. Então, todo mundo vai localizar o laringe de cada um, colocando a mão aqui no meio do pescoço e vão sentir uma cartilagenzinha mais pontuda. O dos homens é bem mais proeminente, é o chamado gogó, popularmente chamado de gogó, né, o do homem. E da mulher, ela é menos pontudinha, porque ela tem uma estrutura totalmente diferente, essas cartilagens do homem é realmente formando essa ponta maior, tá bom? Então, é um órgão curto na linha média da região do pescoço. Conecta quem vinha antes mesmo, gente? Se
se ele vem, é a continuação de que órgão? Do laringofaringe. Laringofaringe. Então, quem vinha antes? Faringe. E quem virá depois do laringe? A Traqueia. Isso mesmo. Então, ela conecta a faringe com a traqueia. Diante, mais ou menos, da quarta, quinta e sexta vértebras cervicais. Então, atrás está o nosso, a continuação do nosso sistema nervoso, que vai para a medula, né? E nós temos, então, a coluna vertebral. Então, as vértebras cervicais ficam exatamente, essas 4 vértebras ficam exatamente, essas 3 vértebras, exatamente atrás do órgão laringe. A laringe tem 3 funções. Sempre sistema respiratório, vocês se lembram que a gente falou que tem uma parte condutora e uma parte respiratória. Vocês se lembram qual era a condutora? É até quase chegar no alvéolo. Até ducto alveolar, até bronquíolos, final dos bronquíolos e ducto alveolar, a função principal é condução. É fazer com que o ar que entrou na inspiração pelo nariz ou pela boca, que aí já é orofaringe, vá chegar no nosso alvéolo, que é onde acontece a respiração propriamente dita. O que é a respiração propriamente dita? Troca gasosa, lembra? Troca de O2 por CO2, que foi usado já através da corrente sanguínea por todo o nosso organismo, por todas as células, de todos os tecidos, de todos os órgãos, de todos os sistemas do nosso corpo. Tá. Laringe, ela então tem, além da função de passagem do ar durante a respiração, ela tem 2 outras grandes funções, porque é dentro do laringe, dentro desse conjunto de cartilagens, ele é totalmente formado por um conjunto de cartilagens, é lá que fica alojada a nossa corda vocal. Ela é, portanto, chamada também de caixa de voz, porque a nossa voz é produzida no laringe. Claro que eu preciso da parte que a gente chama de fole pulmonar. Eu preciso do ar dos pulmões para, na expiração, ele vibrar as cordas vocais. Mas as cordas vocais ficam nessa caixa vocal que a gente chama, bem dentro do laringe, ligadinho. Mais gente. A Carol tá querendo entrar. Carolina, tá. Tá. Então, o laringe, então tem a função condução, como todos os órgãos do sistema respiratório, até bronquíolos e ductos alveolares e alvéolos, são condutores. Condutores do quê? Do ar atmosférico que a gente pôs para dentro do nosso organismo através da inspiração. Quando chega no laringe, esse ar, na inspiração, ele apenas as cordas vocais se abrem e o ar chega nos pulmões. No pulmão para fazer lá a hematose, para fazer a troca gasosa. Na volta é que, se eu quero falar, se eu quero me comunicar com a voz falada, eu vou fazer um esforço maior para que exista o quê? Uma vibração das cordas vocais. É assim que o som é emitido. É assim que a nossa voz é emitida. Aí vocês falam, mas então tudo acontece nessa região, aqui na região de dentro do laringe, essa caixa de voz? Não, ela só emite o som. Onde é que eu modifico o som? Se eu quero um P, se eu quero um B, se eu quero um D, se eu quero um F, se eu quero um V. Onde é que eu modifico? Na boca e nas minhas caixas ressoadoras dentro dos ossos, como também até os seios paranasais, aquilo que dava sinusite, lembra? Se for catarro, ele também serve para ressoar o som. E é assim que a gente tem a riqueza de tantos sons diferentes. Dependemos exclusivamente da emissão de voz no laringe, mas a fala articulada, ela se dá nos órgãos da boca. Por isso que é muito importante que o cirurgião dentista tenha uma consciência da importância da multidisciplinaridade dentro da odontologia, porque vocês trabalham com
coisas tão importantes que é, por exemplo, estruturas e órgãos que vão ajudar até numa fala normal ou numa fala com deficiente, com problema, tá? E a fala é a nossa maior forma de comunicação, então ela é social, ela é importante para que todo mundo tenha condição de comunicação. E muitas vezes um problema de oclusão pode levar a uma emissão incorreta, por exemplo, de um S. Uma mordida aberta, como é que o aluno, como é que o paciente, né, o indivíduo, falaria o S, o sa, se, si, só, su? Eu preciso de oclusão para isso, eu preciso de dentes se colocando para não permitir que a minha língua ultrapasse. Senão eu vou falar sa, se, si, tá? Que é o ceceio, que é aquele som com o escape do S. E também o laringe tem uma estrutura na entrada do laringe, que a gente viu no último slide de faringe, que era epiglote. No laringe também existe a proteção, porque vai impedir que qualquer partícula maior, que nós ainda não conseguimos filtrar nem nas narinas, nem no nariz e nem na cavidade nasal, porque pode ter sido, às vezes, uma partícula um pouquinho menor e que mesmo cílios, mesmo alguma coisa não deu, ou a gente pode ter feito uma aspiração rápida e pode ir alguma partícula. Então, nós temos mais um mecanismo de defesa que fica aí no laringe. Na caixa nasal, né, na cavidade nasal, nós temos, lembra, os cílios, nós temos, que eu falei para vocês, que chamava vibriças, os cíliozinhos, as células ciliadas, elas ajudam já nessa proteção, mas às vezes não conseguem dar conta de tudo, e nós temos mais uma proteção para que não aspiremos partículas grandes, para que não passe para o próximo órgão, que é traqueia, tá? Laringe desempenha uma função muito importante, então, na produção do som que resulta na fonação, na fala articulada, tá? Na sua superfície interna, a gente vai encontrar a corda vocal exatamente assim. Inspiração, ela se abre para passar o ar. Na fonação, que é com a expiração, a gente fala com o ar inspirado, respiramos. Na volta do ar, na expiração, é que vai existir a fonação. Aí o que acontece? As cordas se aproximam para vibrarem e emitirem o quê? A voz, não a fala, a voz, tá? Então, na produção do som que vai depois ser modificado na nossa cavidade bucal e na nossa cavidade nasal, por exemplo, os sons nasais. Na sua superfície interna, a gente vai encontrar uma fenda. Fenda seria isso, antero-posterior. Antero-posterior. Então, nós estamos vendo uma corda vocal aqui, onde a cavidade nasal, o nariz e a boca dessa pessoa tá aqui para frente, tá? Porque é antero-posterior esta fenda. Denominada, alguém tá querendo entrar? Denominada vestíbulo da laringe. E possui duas pregas. Uma prega vestibular, que são chamadas também de cordas vocais falsas, e a prega vocal verdadeira, que é o que a gente chama de corda vocal, tá? Então, existem dois pares, né? Um de cada lado, que vão se fechar na fonação. Essa daí é a corda vocal verdadeira, que é chamada prega vocal verdadeira ou corda vocal. Aí, nós temos anterior a essa, que seria nessa caixa de voz, mais duas que parecem duas falsas pregas, mas elas não são as cordas vocais, tá? Laringe. Normalmente permite apenas a passagem do ar. Durante a deglutição de algum alimento, uma pequena membrana, como é que era o nome da membrana mesmo, gente? Que a gente viu no último slide da vista frontal da faringe, lembra do órgão faringe? Que eu mostrei para vocês o que era epiglote, e dali para frente seria laringe, depois traqueia, lembra? O que era aquela epiglote? Lembra, né? Tem mais uma pessoa querendo entrar. Tô indo. Tá bom.
Pronto. Aí... Então, vocês se lembram que aquela parecia uma linguetinha. Essa linguetinha é a epiglote. Ela vai obstruir a abertura da laringe, o que vai dificultar passagem de fragmentos, passagem de partículas do ar maiores, tá? Que não conseguiram ser filtradas nos cílios e vibriças, etc. E pode também deixar passar alguma coisa que a gente comeu, ficou um pedacinho, nunca ninguém se engasgou, gente. O engasgo é isso. O engasgo nada mais é que vai por um lugar errado e, de repente, vocês percebem que vocês conseguem ter um reflexo ou de tosse, ou de engasgo, ou de alguma coisa ajuda vocês a expelirem. Pode ser partícula do ar, como pode ser alguma partícula de um alimento que você aspirou, a epiglote te defende. Ela tampa a entrada do laringe e você consegue expelir. Então, localizam-se as cordas vocais, que isso eu já falei, e esse espaço epiglote é aquela cartilagenzinha que tampa o laringe. Espaço entre as cordas vocais chama-se de glote, tá? Epiglote lembra que eu falei também que é muito importante vocês aprenderem termos, sufixos e prefixos latinos, romanos e gregos. Epi está acima, está por fora. A parte interna seria a glote, epiglote é a linguetinha que vai tampar a entrada da sua glote, tá bom? Que é o espaço das cordas vocais, que é exatamente o laringe. O laringe, ele é todo formado de cartilagem por fora e por dentro ele é todo com a mucosa. E essa mucosa é que vai segurar, as cordas vocais vão ficar ligadas a essa mucosa, tá? Continuando em laringe, é uma estrutura triangular constituída de cartilagens, músculos e ligamentos, e revestida, claro, de mucosa. A parede do laringe é composta de 9 peças de cartilagens. 3 são ímpares e 3 são pares. Então, se a gente for somar 3 pares, dá quanto? 6. 3 ímpares, 9 cartilagens. Os nomes delas, claro que eu não vou cobrar de vocês, mas é interessante conhecerem. Vocês devem, com certeza, ter também isso em anatomia. Mas o laringe, então, é composto de quantas cartilagens? Isso eu posso perguntar. 3 pares e 3 cartilagens em número sozinha, ímpar. Formando, portanto, 9 cartilagens que vão fazer esta caixa que é chamada de laringe. É uma caixa de cartilagem bicudinha, como eu mostrei que é o pomo de Adão, tá? É uma caixa de cartilagem. Aí nós temos a tireoidea, a cartilagem cricoidea e a epiglótica, que são as ímpares. Lembra da epiglote, aquela que tampa a entrada do laringe? E 3 são cartilagens pares. Aritenoidea, cuneiforme e corniculada. Nomes fáceis, né, de guardar? Concordam? Horríveis. Tá, então olha aqui, a foto dela, ali tá a epiglote, que é uma cartilagem sozinha. Ela é muito mais flexível, ela é mais molinha. As outras parecem ossinhos até, tá? Aqui é o ocioide, já tiveram isso na anatomia? Aí a gente tem essa parte aqui da cartilagem tireoide, e aí a gente tem aqui é o pomo de Adão, tá, gente? O gogó, que seria o pomo de Adão, que é a pontinha da cartilagem tireoide, e aí a gente vai ter, aqui a gente vê mais mesmo a tireoide, a outra tá. Aqui a cricoide, e aqui já desce para traqueia, tá? Aí a gente tem outra fotinho que tá dando para ver melhor aqui. Então, temos lá epiglote, cricoide, eu queria ver aqui. Vocês, lê para mim esse nominho aqui, ó, essas 2 pontinhas, que aí tem um corte para vocês enxergarem as que estão por dentro. Aqui, ó, corniculada, estão vendo essa daqui?
Então, tem a cartilagem tireoide, tem a epiglote, tem a corniculada, tem a aritenoide, tem aritenoide, tá aqui, corniculada, ligamento vocal, cricoide, tá. Então, corniculada, essa daqui é a única que é fácil da gente identificar, porque ninguém esquece o nome dela. Vocês sabem de onde vem corniculada? Porque tem o formato de corno, de cornos, tá? Uma aqui e uma aqui, tá vendo? Então, ela tem 2 chifrinhos, ela é 2 chifrinhos. Essa é a única que dá para guardar com facilidade. Portanto, nunca pedirei os nomes, mas pedirei para vocês, se vocês sabem, se o laringe, por exemplo, é um órgão formado por músculos, tá? E cartilagens, mas ele é muito mais cartilaginoso, ele tem músculos, tem mucosa e tem cartilagem, mas ele é basicamente uma caixa de cartilagem. Então, eu só vou pedir para vocês que vocês um dia não esqueçam que são 9, 3 ímpares e 3 pares, tá? Mas não vou cobrar de vocês os nominhos, mas lembrando que a pontinha da tireoide é o gogó, é o pomo de Adão. Tá, outro órgão que vem em seguida é chamado de traqueia, é um tubo também. Então, vamos lembrando, gente, porque o mais importante para mim é que vocês não esqueçam essa sequência. Nariz, cavidade nasal, nasofaringe, orofaringe e laringofaringe, sendo que a orofaringe e a laringofaringe, ou seja, a faringe, faz parte do sistema digestório e do sistema respiratório. Mas como nós estamos falando do sistema respiratório, o órgão que vem imediatamente após a laringofaringe, ou seja, que é a última porção da faringe, é quem? Laringe. Qual é a característica da laringe? Quais são as funções? Condução, todas estão, porque todas fazem parte do sistema respiratório, condutor, lembra? E tinha aquela porção respiratória, que é aquela só do fim do brônquio, ducto alveolar e alvéolo, tá bom? Então, é condutor, até chegar lá. O próximo, a continuidade desse grande tubo, que uma hora foi cavidade nasal, outra hora foi cavidade oral, que era o faringe, outra hora foi a caixa de voz, que é essa caixa de cartilagens, que é o laringe, onde tem a epiglote. Vai lembrando sempre dos detalhes. A próxima continuidade é um complemento, é uma continuidade do tubinho que começou já desde o faringe, tá? É um grande tubo. Passou pelo laringe, que é mais quadradinho, que é mais uma caixinha, para depois continuar o tubo chamado traqueia. É um pequeno tubo cartilaginoso de mais ou menos 10 a 12 centímetros e meio e mais ou menos 2,5 centímetros de diâmetro. É um tubo cartilaginoso. Quantas cartilagens a gente tinha no laringe? A gente tinha 9 cartilagens, 3 pares, 3 ímpares, e quando a gente chega na traqueia, aí nós temos várias cartilagens sobrepostas, e tem também a união uma em cima da outra, como se fosse uma coluna vertebral, tá? Só que são cartilagens. E aí, à volta, claro, tem uma parte muscular, tem revestimento de mucosa, etc., onde vai continuando que funções que nós tínhamos até aí. Condução, todas. Aquecimento, filtragem, porque lembra que num dos slides da aula passada eu disse para vocês que a mucosa que reveste a cavidade nasal, ela é muito semelhante à mucosa que reveste a laringe e faringe, ela é muito semelhante a toda mucosa que reveste o sistema respiratório. Ele vai modificando muito pouco, maior quantidade de células, por exemplo, sensoriais na cavidade nasal, uma menor quantidade de cílios, por exemplo, num laringe, numa traqueia, mas todos têm função de aquecer, filtrar, conduzir, tá, o ar que a gente respira. Mas cada um tem, às vezes, uma função mais específica. A da traqueia é condução. Ela serve de passagem do ar que passou pelo laringe e que vai ter que chegar na traqueia. Então, é também passagem. Então, ela marca a transição das vias respiratórias superiores
porque lembra também que eu falei que quando a traqueia entra na caixa torácica, na nossa caixa torácica, então nós tínhamos até aí o quê? Sistema respiratório, porção superior ou parte superior, sistema respiratório inferior, que era a partir da porção da traqueia que entrou na caixa torácica. Até ela entrar na caixa torácica, ela é o quê? Porção superior da traqueia. Ela passa a ser porção inferior da traqueia quando é intratorácica. Intra é dentro, lembra das nossas terminações? Extra é fora, intra é dentro. Tem que lembrar desses prefixos e sufixos para ficar muito mais fácil entender fisiologia humana. Então, porção superior entrou. No que entra, ela já se bifurca. Ela intratorácica, ela se bifurca. Por que se bifurca? Porque nós temos dentro da nossa caixa torácica 2 órgãos onde ela vai se dividir e vai dar espaço, né? Vai se continuar como brônquio principal, que ele é de grosso calibre, porque vejam, uma traqueia tem 2,5 centímetros de diâmetro, e ela vai se bifurcar para dar continuidade aos brônquios, que já aí tudo é intratorácico, tá? A partir da porção inferior da traqueia, quando ela entra na nossa caixa torácica, ou que ela fica intratorácica, ela se subdivide e dá origem aos 2 brônquios principais, direito e esquerdo. E por que ela se divide? Porque nós temos 2 pulmões, e todo o nosso pulmão tem que receber tem que ter a mesma característica da pontinha do pulmão até a base do pulmão, da parte anterior do pulmão até a parte posterior, da parte mediastinal até a parte distal do pulmão. Todo ele, o tecido pulmonar tem que ser idêntico. Por quê? Porque a função respiratória básica de vida nossa é o quê? Troca gasosa. E todo o tecido vai ter que ter chegado a alguma bifurcação, trifurcação, milionésima furcação dos brônquios, tá? Porque eles é que vão depois se dividindo em brônquios menores, até bronquíolos. E os bronquíolos vão dar continuidade como ducto alveolar, e na ponta desses ductos, alvéolo. Entenderam, gente? A gente chega até o fim deste jeito. E como a função respiratória é dar oxigênio vou repetir, para todas as células de todos os tecidos, de todos os órgãos, de todos os sistemas do nosso corpo humano, nós precisamos que esse tecido pulmonar tenha realmente milhões de alvéolos. E para isso, que a natureza é linda, sábia e perfeita, a formação do corpo humano, do ser vivo, é perfeito, então nós precisamos ter uma quantidade enorme para fazer essa troca gasosa, tá? Então, traqueia é um tubo localizado anteriormente ao esôfago, ele é cartilaginoso, formado por anéis. Ele penetra a traqueia, né? Esse tubo penetra no nosso tórax, passando a ser, então, porção inferior da traqueia, passando a ser, então, intratorácica, e termina se bifurcando nos 2 brônquios principais. Ela vai se situar medianamente. O que tinha atrás mesmo, quando a gente já falou de laringe, que eu mostrei para vocês naquela foto que eu brinquei, que eu quero que vocês ponham no seu celular, ali já mostrava que o tubo digestório fica posterior. Se eu tenho coluna vertebral lá atrás, na frente da minha coluna vertebral, corre o meu tubo digestório, que é o esôfago. E na frente do esôfago, corre o meu tubo respiratório, que é laringe e depois traqueia. E aí ainda disse, vejam como a natureza é fantástica. Se alguém se entala com alguma coisa e entra a epiglote não salvou a entrada de alguma coisa e teve uma obstrução respiratória, a pessoa morre se não entrar ar, tá? Se não tiver essa entrada de ar, a pessoa morre. E não existe uma técnica que chama-se laringectomia, que se chama
o tubo que se coloca aqui para a gente fazer uma traqueotomia, lembra? Tráqueo, traqueia, um buraco na traqueia entre as vértebras corretas, quem faz curso de primeiros socorros, curso de socorrista, aprende direitinho a fazer. Pode ser às vezes, quando você não tem condição de fazer isso em ambiente hospitalar, pode ser feito com até caneta Bic, como vocês já devem ter ouvido, como se é numa mata, pedaço de bambu, qualquer coisa que tenha um furo e que tenha a condição de furar a pele e furar a traqueia, tá? Então, ela se situa anteriormente a quem o esôfago passou a fazer parte mais atrás, tá? A coluna vertebral, que seria na altura aí das vértebras cervicais ainda, que é no pescoço. Na frente, nós temos esôfago e na frente do esôfago, traqueia. Traqueia entrou na caixa torácica, se bifurca. Entenderam o esquema, gente? Eu acho que, então, o arcabouço da traqueia é constituído por mais ou menos, não é fechado, não é todo mundo que tem 20, tá? São mais ou menos, aproximadamente, 20 anéis cartilaginosos incompletos para trás, que são denominados cartilagens traqueais. Se é na traqueia, nada mais lógico que o nominho dessas cartilagens, muito melhor do que na laringe, que tem aqueles nomes horrorosos. Na traqueia, quais são os nomes? Cartilagens traqueais. A única coisa é que você pode identificar a 1, a 2, a 3, a 4, a 5, até a 19 e algumas pessoas 20. Cartilagens traqueais. Internamente, a traqueia é forrada por uma mucosa, onde tem muita glândula, abundam glândulas, esse eu vou tirar até agora, gente, que horror, peraí. Onde formada por uma mucosa com muitas glândulas. E o epitélio é ciliado. Lembra quais eram as funções mesmo do sistema respiratório até aqui? Filtrar, aquecer, umidificar. Claro que a cavidade nasal, ela é a função principal da cavidade nasal, é essa. Os outros órgãos vão servir de condução, porque a cavidade nasal, ela tem uma função maior disso, por conta daquelas conchas, lembra dos cornetos nasais, que fazem um turbilhão do ar ali para aquecer de uma forma muito, muito, muito grande logo na entrada. Então, ele não precisa mais ser tão aquecido. Então, vai diminuindo a função da quantidade, por exemplo, não era altamente vascularizada para aquecer, vai diminuindo essas características. Por exemplo, não precisa ter tanto cílio, porque, teoricamente, já não deveria ter mais pedacinho de ar nenhum, macropartícula a gasosa nesse momento, tá? Então, vai diminuindo, mas ainda tem cílio, epitélio ciliado, facilitando o quê? Expulsão de mucosidades e corpos estranhos. Mucosidades, tudo que se formou até, por exemplo, no nosso... Alguém, por exemplo, quando está resfriado, etc., quantas vezes você engole catarro, não engole? Porque ele vem para a sua orofaringe. Você engole catarro. Às vezes, um pedacinho desse muco mais forte, desse muco mais pedaçudinho, pode ir para a cavidade nasal, para o tubo nasal, tá? E o tubo nasal, que seria a continuação laringe e traqueia, é importante que ele seja protegido. Então, inferiormente, a traqueia se bifurca, dando origem aos dois brônquios. A parte inferior da junção dos brônquios principais é ocupada por uma saliência anteroposterior. Esses termos, gente, é só para vocês localizarem. Eu já disse que a traqueia fica bem à frente de tudo, o esôfago está atrás, e atrás ainda das vértebras cervicais. Então, ela está bem à frente de tudo. Tem uma saliência anteroposterior, que recebe o nome, que é bem na bifurcação. Então, se você tem um tubo e está descendo e bifurca, esse cantinho
que bifurcou, essa reentrância onde dá, que vai dividir a traqueia em direita e esquerda para depois vir o brônquio principal direito e brônquio principal esquerdo, esta reentrânciazinha aí da bifurcação é chamado carina da traqueia. É um nominho bonitinho, mas que não é tão importante assim, não vou cobrar de vocês, carina da traqueia, posso até cobrar porque é um nome fácil de guardar, mas eu só quero que vocês saibam o que é a carina da traqueia. É exatamente onde a traqueia se bifurca, aquela estrutura, aquele pedacinho da traqueia, daqueles anéis cartilaginosos, chama-se carina da traqueia. A traqueia é revestida por uma mucosa com muitas glândulas e um epitélio ciliado que serve também, além da condução, para expulsão de corpos estranhos, tá? A parte inferior, então, carina da traqueia, e serve para acentuar mais onde vai começar o brônquio principal direito e onde vai começar o brônquio principal esquerdo. Então, eu voltei. Tá. Aqui. A fotinho dela. Estão vendo? Então, lá em cima, aqui, ó, olha os anéis. Olha, ela é um monte de pilhinhas de anéis, tá bom? Essa é uma foto sugestiva também para pôr na abertura do celular, tá? Olha lá. Que aí vocês vão ver que é realmente um tubo que passa aqui nessa região, que sai do pescoço, né? Ele se prolonga, enquanto é pescoço ainda como eu falei que o laringe é um órgão pequeno, e você pega a pontinha do laringe, aqui o pomo de Adão, que é o gogó, você já está vendo que ainda está numa região de pescoço. Então, a traqueia, ainda, os primeiros anéis são bem nessa altura de pescoço, tá? Aí é que ela vai entrar onde? No osso, caixa torácica. Quando ela entra no osso, ela se divide. Estão vendo onde seria a carina da traqueia? Aqui. Estão vendo onde eu estou pondo o cursor? Sim. E aí se dividiu em... Mal ela se divide, já passa a ser o quê? Alguém está lendo aqui para mim? Ó, mal ela se divide, nós estamos já... Qual é o prolongamento da divisão dela? Alguém está vendo na foto? Brônquio principal direito, tá? E brônquio principal esquerdo. Aí, gente, logo ele já começa a se dividir. Então, nós temos desse lado, brônquio do lobo superior, é do lado direito, brônquio do lobo médio, e vejam que aqui mostrou 3 bifurcações, só que eles vão se bifurcando, trifurcando, quadrifurcando, milionésimamente furcando, ainda chamado brônquio, até chegar em bronquíolo e se espalhar por todo o tecido pulmonar. Tá? Então, brônquio... Oi? Mas aí, quando ele se trifurca, é depois da bifurcação principal, né? A bifurcação principal, que é essa daqui, carina da traqueia, é na traqueia. E a que vira o lobo superior é mais embaixo. Exatamente. Esse pedaço daqui já é brônquio. Parece que é direto uma trifurcação, né? Aqui, ó, eles estão falando brônquio lobar. Quando fala lobar, já é bifurcação do brônquio principal direito e brônquio principal esquerdo. Tá aqui, ó, brônquios principais. É só esse pedacinho aqui, ó. A bifurcação da traqueia, carina da traqueia, já é brônquio principal em seguida. Percebem? E aí o superior é só depois do... Aí, ó, isso daqui já é brônquio principal. Estão vendo aqui embaixo escrito? Brônquio principal esquerdo, brônquio principal direito. Alguém está vendo que o brônquio principal direito, aqui o brônquio principal esquerdo, aqui tem 3 trifurcou e aqui só bifurcou? Estão vendo? Então, brônquio principal direito é um só pulmão direito. Brônquio principal esquerdo, pulmão esquerdo. Entrou, ele se trifurca do lado direito e bifurca do lado esquerdo. Então, nós temos só, o que é essa trifurcação? Vai um para o lobo
superior do pulmão, depois eu tenho o lobo médio do pulmão direito e o lobo inferior do pulmão direito. No pulmão esquerdo, eu tenho só o lobo, o brônquio lobar superior e o brônquio lobar inferior. Gente, vocês imaginam por que isso acontece? Vamos pensar? Porque um pulmão é maior que o outro. Aí vocês vão ficar bobos quando eu mostrar que o pulmão direito, que é o que se bifurca em 3, ele é mais gordinho e menorzinho, tá? Por que será? Porque nós temos desse lado esquerdo um outro órgão importantíssimo que fez com que o pulmão ficasse mais compridinho para caber o que ali no meio? Coração. Começa com corá e termina com são. Coração. Do lado esquerdo não está o coração? Então, desse lado, aí a gente pôde... Lembrem sempre, o lado do coração, como o coração já é uma coisa muito importante, nós só temos 2 lobos. Nunca vocês vão esquecer. Como do lado direito não está o coração, então ali não tem esse órgão tão importante, ele pôde se dividir em mais para ficar mais importante. Do lado esquerdo tem o coração, então ele só se dividiu em 2. Aí vocês vão ver quando eu falar de pulmão, por que o do lado direito é mais achatadinho? Porque a gente tem um órgão também do sistema digestório, que nem é um órgão, é uma glândula enorme do lado direito, que é o fígado. Tá? Não, a fisiologia humana é linda. Então, olha lá, essa foto no celular, abrindo todos os dias e vendo este caminho. Claro, é um gráfico, é um esquema, mas dá para a gente imaginar. Por exemplo, imaginar por que ele trifurcou, então, superior, médio e inferior. Olha, nós temos depois o lobo superior, tá vendo? Lobo superior também se divide, os brônquios, né? O brônquio lobar superior, brônquio lobar médio e brônquio lobar inferior. E eles vão continuar nesse processo de bifurcação, trifurcação, muita furcação, tá? Até chegar aonde? Nos bronquíolos, e os bronquíolos chegarem aonde? Nos ductos alveolares, e os ductos alveolares chegarem aonde? Serem a continuação de quem? Alvéolo, por todo o tecido pulmonar. Então, vamos lá. Pronto, chegamos neles. Os brônquios principais, que são aqueles que começaram assim que a traqueia entrou intratorácica, ela se subdividiu, tem a carina da traqueia, foi traqueia direita, traqueia esquerda, imediatamente ela já dá continuidade a quem? Brônquio principal. Eles fazem a ligação do que vem antes, o que era antes mesmo? Traqueia, com os pulmões. Que o que vem depois eles já entram nos pulmões. São considerados um direito e o outro esquerdo. Oi? A traqueia e os brônquios extrapulmonares. Então, tomando água. A traqueia e os brônquios extrapulmonares são constituídos de anéis incompletos de cartilagem. Então, veja que todo o trato respiratório, ele vai apresentando muita cartilagem aqui no laringe, depois ele tem que ficar cada vez mais fininha essa cartilagem, até ela sumir, porque eu não falei para vocês que a função principal do sistema respiratório é fazer com que o nosso organismo tenha uma troca gasosa. Gente, é uma molécula de O2 e uma molécula de CO2 que vão ser trocadas. Uma vem por um caminho e chega no alvéolo, outra sai do alvéolo e vai por outro caminho para chegar em todos os tecidos, que é o oxigênio, né? Uma molécula na corrente sanguínea, ou seja, por difusão, ela vai ter que ter uma membrana super porosa e, senão, não vai conseguir. Como é que se a gente está falando? Tudo tem cartilagem. Nós não falamos... A cartilagem do laringe, vocês vão ver na anatomia, a peça... Não, e dá para ver pela foto. É uma cartilagem compacta, parece um ossinho até. Parecem vários ossinhos que formam aquela caixa de voz, né? Aquele monte de ossinho. Depois chega na traqueia, são quase 20 anéis cartilaginosos,
mas aí já tem uma divisão entre eles, que é ligado por musculatura e por ligamentos, né? Que é aquele branquinho lá que a gente mostrou a outra foto. Aí ela se divide em quê? Aqui. Ela se divide em brônquio principal direito, brônquio principal esquerdo, que são considerados brônquios extrapulmonares, mas ainda assim eles são constituídos de anéis incompletos, mas aí já uma cartilagem muito mais leve, hialina. Tem tecido fibroso, tem fibra muscular, tem mucosa e tem glândula. O brônquio principal direito, ele é mais vertical, um pouquinho mais curto, porque ele está desse lado, onde o pulmão acaba ficando um pouquinho para cima por causa do fígado. Um pouquinho mais curto e mais largo do que o esquerdo. Como a traqueia, igualzinho a traqueia, os brônquios principais contêm anéis de cartilagem incompletos, mas é aquela cartilagem já mais fininha, tá? Então já é uma cartilagem hialina, tem diferença, muita diferença da cartilagem que começou no laringe, porque até então faringe não tinha cartilagem, laringe começa cartilagem muito firme, depois traqueia, anéis cartilaginosos abertos atrás, incompletos, não são fechados atrás. Os brônquios, eles vão se dividir, a traqueia se divide em brônquio principal direito, brônquio principal esquerdo, essa parte ainda não entrou no pulmão. E, de repente, eles têm que entrar no pulmão, porque eles lá é que vão começar essa super subdivisão para darem continuidade depois aos bronquíolos. Então, essa região é chamada por onde entra hilo do pulmão. Guardem esse nome, hilo com H. É um nome, provavelmente, essa peça anatômica, esse espaço anatômico, quem deu o nome para ele não tem nada a ver, hilo. Hilo do pulmão, ele é considerado até a porta do pulmão. É por aí que vão entrar os brônquios principais, tanto direito no pulmão direito, como esquerdo no pulmão esquerdo, e é aí que vai entrar artérias, e é aí que vai sair veia, tá? Então, tanto chegar veias e saírem artérias, falei errado, tá bom? Então, hilo do pulmão é a porta do pulmão. Vocês vão ver que é uma estrutura bem no meinho entre o pulmão e outro. O coração está um pouco à frente, eles ficam nessa região bem no meio entre os pulmões, que é chamada, é uma região mediastinal, é o mediastino. Alguém lembra aquele cantor da dupla, o Leandro? Ele morreu de câncer no mediastino, vocês lembram? Tumor de mediastino. E ele foi a óbito muito rápido, porque era nada mais, nada menos que o tumor numa região onde entra e sai a nossa vida. Porque se eu não tiver entrada de ar nos meus pulmões, se eu não tiver saída de vasos e veias dos meus pulmões para levar ar, ou melhor, oxigênio, para todas as células de todos os meus sistemas, nervoso, renal, cardiovascular, digestório, tudo. Se eu não tiver, o que vai acontecer? Morte. E quando você pensa num tumor de mediastino, ele obstrui essa entrada, tá, gente? Então, é uma região importantíssima. Ao atingirem os pulmões correspondentes, os brônquios principais subdividem-se em brônquios lobares. Por isso que é lobo superior, lobo médio e lobo inferior. No lado direito, nós temos lobo superior, lobo médio, lobo inferior. Portanto, são quantos lobos e serão quantos brônquios lobares? 3. Cada brônquio principal entrou no pulmão, ele vai fazer o quê? Entrou no hilo do pulmão, o que ele vai fazer? O lobo principal direito, ele vai se dividir em lobo principal, brônquio lobar direito superior, brônquio lobar esquerdo, médio, do lado direito, brônquio lobar inferior do lado direito. Aí nós temos o brônquio principal esquerdo. Entrou no pulmão esquerdo, quantos
lobos, o pulmão esquerdo se divide em dois. Então, eu vou ter brônquio lobar superior, brônquio lobar inferior. Só que esses brônquios lobares, os 3 do lado direito, superior, médio e inferior, e os 2 do lado esquerdo, superior e inferior, vão se dividir em brônquios menores, tá? Então, é aquilo que eu cheguei a comentar com vocês na aula passada, como se fosse uma cidade. Para eu me localizar, para eu dizer onde eu estou, por exemplo, eu pegar um Uber, o Uber tem que me localizar. Então, por isso que existem o quê? Primeiro que tudo, regiões. Depois das regiões, bairros. Depois dos bairros, quadras. Depois das quadras, ruas. As ruas que o número que você chega. Então, é localização. Por isso que os nomes vão sendo de acordo com a localização para onde eles vão. Se nós estamos falando brônquio lobar direito, superior direito, para onde ele vai? Para o lobo direito do pulmão. Brônquio lobar médio, ele vai para onde? Para o lobo médio do pulmão direito. Brônquio inferior direito, ele vai para onde? Para o lobo inferior do pulmão direito, tá? Entenderam? Parece confuso, mas a hora que vocês pegarem a foto, vocês vão ver, tá? Os brônquios lobares, quando é que começava a ser brônquio lobar mesmo, gente? Quando é que os brônquios principais se dividiam? Quando entrava no hilo do pulmão, lembra? Na porta do pulmão? Na entrada de tudo? Entrou o brônquio principal direito e o brônquio principal esquerdo, já começam a se subdividir. Então, dali para frente, brônquio lobar. Os brônquios lobares vão se subdividir também em segmentares, porque aí ele vai, por exemplo, superior, mais para o segmento mais anterior ou mais basal. Então, vamos lá. Brônquios segmentares. Cada um destes vai se distribuir a um diferente segmento do pulmão. Por isso que, então, vamos dar a continuidade. Brônquio superior direito, que vai para o lobo direito do pulmão, vai se dividir em brônquios segmentares. Superior direito. Aí, o brônquio lobar médio vai se subdividir em brônquios segmentares médio do pulmão direito, tá? Aí, o brônquio inferior, lobar inferior, vai se subdividir em brônquio segmentar lobar inferior, tá? Então, a gente vai acrescentando nomes nessa estrada que vai se bifurcando. Os brônquios, então, vão se dividir para cada segmento pulmonar. Eles vão se dividir, respectivamente, em tubos cada vez menores, que vão ser chamados de bronquíolos. Então, brônquio principal, brônquio lobar, brônquio segmentar, brônquio... Se divide, bronquíolos. Aí, os bronquíolos também contêm musculatura, mas não contém mais o que? Cartilagem. Ele vai se afinando. Por quê mesmo, gente? Porque na pontinha desses bronquíolos, quando eles tiverem se subdividido em milhares, lá na pontinha dele vai ter o ducto alveolar, que vai terminar com a estrutura alvéolo, que é onde vai ter a troca gasosa. Lembram disso, gente? Então, vejam que a gente tem cartilagem até brônquio principal e brônquio lobar. Depois, os brônquios vão se dividindo e as paredes dos bronquíolos já não tem mais. Então, até brônquio ainda tem cartilagem nessa composição desse grande tubo. Depois, passa a ter só a musculatura e mucosa, né? Brônquios. Eles, então, ocupam uma posição caudal. O que é caudal mesmo em anatomia, gente? Mais para o fim do nosso... quer dizer, na direção do fim do nosso tronco, por exemplo, mas nós estamos falando de uma estrutura que está dentro do pulmão. Ele não vai ultrapassar o pulmão. Mas mais caudal é a posição dele. Ou seja, mais para baixo e mais para posterior. Enquanto, isso naquela entrada, lembra na entrada que é a porta do pulmão, hilo pulmonar ou raiz do pulmão também, vocês vão ver. Eles vão ocupar uma posição mais para baixo e mais posterior.
Quero só que vocês saibam, porque nunca vocês vão dizer que a professora Vera não ensinou essa posição. Claro que eu jamais vou cobrar de vocês, sabe? Me dê a posição correta dentro do hilo pulmonar, que é a porta do pulmão, que é a raiz do pulmão, me deem a posição correta. Onde fica a artéria pulmonar, onde fica a veia pulmonar, onde fica o brônquio principal. Eu não vou pedir isso nunca para vocês, mas é importante que vocês saibam que tem uma posição, senão ia ficar uma bagunça nessa entrada dessa porta, dessa casa, que é o pulmão, tá? Então, a artéria pulmonar ocupa uma posição superior e mediana em relação a essas duas estruturas que estavam mais inferiores e anteriores. A raiz do pulmão, que é o hilo, encontra-se dorsalmente. O que quer dizer dorsalmente? Para trás, mais para trás, disposta à veia cava superior. A raiz do pulmão esquerdo relaciona-se anteriormente com o nervo frênico. Então, esqueci de terminação nervosa, também entra tudo por aí. É a porta do pulmão, é a raiz do pulmão, é o chamado de tudo isso, hilo pulmonar, essa região onde entra e sai absolutamente tudo. Artérias, veias, nervos, tudo, e brônquios. Os bronquíolos, eu falei para vocês que a continuação dos pulmões, quando eles vão se subdividindo em lobares, depois segmentares e depois bronquíolos, eles vão se ramificando e vão dar origem os bronquíolos. Bronquíolo sempre é pequenininho, tá? Então, por exemplo, quando você fala a vênula, veia, veia é a grande, vênula é a mais fininha. São nomes que vêm realmente de origem latina, tá? Então, eles vão ficando cada vez menorzinhos, mais fininhos, já sem cartilagem, e eles vão se ramificando, dando origem a minúsculos túbulos. Túbulos seriam tubinhos, minúsculos tubinhos, mas o nome é túbulo, denominado ducto alveolar. Então, viram como nós saímos do brônquio principal direito, chegamos no brônquio lobar, chegamos no brônquio segmentar, isso dos dois lados, tá? Chegamos nos bronquíolos e chegamos nos minúsculos túbulos, que é a continuação, a ramificação cada vez maior dos bronquíolos, que é o ducto alveolar. Se ele é um ducto alveolar, o que eu espero ter na ponta dele? Esses ductos terminam em estruturas microscópicas com forma de uva, chamada alvéolo, que é onde acontece a respiração propriamente dita. Até aí foi a condução do ar que inspiramos, seja ele pela nasofaringe, ou seja ele pela orofaringe, mas que chegou aonde? Chegou no brônquio principal, do brônquio principal chegou no brônquio segmentar, do brônquio segmentar chegou nos bronquíolos e que chegou nos ductos alveolares e alvéolo. Isso tudo do lado direito, pulmão direito, do lado esquerdo, pulmão esquerdo. Tudo acontece a mesma coisa. Todo o meu tecido pulmonar é formado por todas essas ramificações de brônquios e bronquíolos em todo o tecido. Por quê? Porque eles vão ter que ter uma quantidade enorme de área para fazer essa troca gasosa, que é a respiração propriamente dita, tá? Os alvéolos, que são os alvéolos que eu falei, em formatinho de uva, parecem umas uvinhas, parece realmente um cachinho de uva, que fica na pontinha do ducto alveolar, e quando chega aí, já é a molécula de oxigênio, ela já é só um gás que vai passar através de uma membrana, de uma artéria, de uma arteríola ou de uma vênula, de um capilar venoso e de um capilar arterial, vai fazer essa troca gasosa. Vai deixar o oxigênio na minha corrente sanguínea e vai pegar gás carbônico do sangue que já teve utilização por todos os órgãos de todos os tecidos, de todos os órgãos, de todos os sistemas, e vai voltar para o mundo externo, para a atmosfera, através da minha expiração. Então, a condução do ar é até chegar nos bronquíolos. Quando chega na ponta dos bronquíolos, já é a porção
respiratória. Lembram, gente? Condutora é até lá. Chegou lá, oxigênio fica na corrente sanguínea, gás carbônico é pego da corrente sanguínea e vai em caminho inverso. Se eu falei o caminho de ida, vamos fazer um sacrifício para me ouvir no caminho de volta? Alvéolo, ducto alveolar, bronquíolo, brônquio segmentar, brônquio lobar, brônquio principal, traqueia, laringe, faringe, laringofaringe, orofaringe, nasofaringe, cavidade nasal, nariz. E entrada do nariz, que é a narina, e rua. Por que que o ar tem que ir para fora, para a atmosfera de novo? Para ele ser de novo, ele se transformar, aquele ar sujo que veio de dentro do meu corpo, que veio rico em CO2, ele tem que voltar a ser o quê? Transformado em O2. Como? Fotossíntese. Aí a gente já entra na biologia, na botânica, na biologia das plantas, tá? Que aí, para vocês entenderem o que é uma fotossíntese, que é a transformação daquele CO2 em O2, tá bom? Então, os alvéolos são minúsculos sáculos, vocês gostaram dos nomes? Túbulos, sáculos, tudo que é pequenininho, eles têm uma mania de colocar esses nominhos que é bem latim, tá? Sáculos de ar que constituem o final das nossas vias respiratórias. Um capilar pulmonar envolve cada alvéolo. Se eu estou falando da ida do oxigênio, tem que ser um capilar arterial, que é por onde corre sangue arterial. O capilar arterial vai pegar esse oxigênio e levar para a ponta do meu dedo, para a ponta do meu cabelo, do meu bulbo capilar, para a pontinha do meu neurônio, que é a minha célula nervosa, para a pontinha do cálice, que é uma estrutura renal, para todos os lugares de todos o nosso corpo. Todos os órgãos vão receber através desse capilar pulmonar, que seria arterial. Isso eu já estou complementando, mas vocês vão aprender muito bem isso quando a gente tiver sistema cardiovascular. É um capilar arterial, porque é sangue arterial, envolve cada alvéolo. A função do alvéolo, então, é trocar o sangue, trocar o oxigênio por dióxido de carbono. Então, também vai ter um capilar venoso chegando nesse alvéolo ele entregou oxigênio, ele pega CO2 e volta. Essa membrana, então vejam, se a gente decora alguns nominhos, fica fácil a gente entender o nome, por exemplo. Se é uma membrana capilar alvéolo pulmonar, vamos pensar onde ela está? É uma membrana capilar. Eu falei que são capilares, são do sistema cardiovascular, capilar venoso e capilar arterial. Tem uma membrana capilar alvéolo pulmonar. Então, do alvéolo dentro do pulmão para o alvéolo, tá? Tem uma membrana, essa membrana é que vai fazer com que exista essa passagem. É uma membrana permeável e por difusão vai haver essa passagem, tá? Brônquios e bronquíolos, eles são, como eu falei para vocês, eles não se divide só em brônquio principal, brônquio lobar, brônquio segmentar. Os brônquios segmentares se dividem muito também. Até chegar a fazer bronquíolo, até se ramificar para bronquíolo, teve muito, porque aí vocês vão ter assim, brônquio segmentar, por exemplo, para a pontinha direita do pulmão esquerdo. Brônquio segmentar para a pontinha, para a base anterior do pulmão direito, e assim vai. Então, cada região vai ter um nominho, o brônquio. Nós não precisamos saber. O que vocês precisam saber é que são milhares de brônquios, que vão se dividir em zilhões de bronquíolos. São numerosos e ramificam-se também numerosamente como um galho de árvore. Por isso que vocês vão encontrar muitas vezes na literatura, vocês vão encontrar, de repente, falando sobre a
árvore brônquica, ou sistema respiratório, ou trato respiratório, ou árvore respiratória. Porque parece realmente uma ramificação de galhos de árvore, mas daquele assim, que tenha muito, entendeu? Permitem a passagem do ar em direção aos alvéolos. Os bronquíolos são mais delgadinhos, estão entre os brônquios e os sacos alveolares, que seria a ponta do ducto alveolar para chegar no alvéolo, tá? Alvéolo, o que é o alvéolo? Os alvéolos apresentam certa tendência ao colabamento. O que é colabar? Grudar, tá? Quando ele não tem essa respiração, por que as pessoas que tiveram complicação no coronavírus tinham que ser intubadas e fazer ventilação mecânica? Por quê? Porque eles estavam com tão pouca quantidade de entrada de oxigênio que com certeza os alvéolos estavam se colabando. Por isso que as pessoas morriam com falência múltipla de órgãos, tá? Tal colabamento, por isso que no começo foram tantas as mortes, porque até descobrirem que o problema era tão forte e rápido respiratório, para quem teve complicação, que eles tinham que atacar muito mais rápido. Não, mandavam, quando piorasse é que vai procurar o hospital. Não, não é quando piorar, tinha que ser o mais rápido possível. Tal colabamento somente não ocorre normalmente, existe uma defesa, o próprio alvéolo tem uma defesazinha, mas nem sempre ela suporta, é que nem a epiglote. A epiglote serve para defesa, mas às vezes você acaba engasgando com alguma coisa que você aspirou. Existe uma pressão mais negativa nesse espaço, tá? Dessa pleural, que a gente chama, que são as membranas que envolvem toda a parte de... Lembra que eu ainda falei para vocês que tudo é revestido por membrana. Por exemplo, quando no sistema nervoso, qual é a membrana? Meninges. No sistema respiratório, quando se fala em membrana, a gente está falando em membrana pleural, o que força os pulmões a se manterem expandidos. Aí, não precisa nem ler isso daí, efeito surfactante, isso é bioquímica total, não precisa, tá bom? Então, eu vou até tirar esse slide, espera aí, pronto, também. Vou tirar, por quê? Porque isso daí é bioquímica pura, vocês vão ter muito tempo para fazerem essas associações. Então, o que eu quero de vocês é esse anterior. Alvéolos apresentam certa tendência, só saber que existe essa tendência. Mas que, graças a Deus, nós temos diferenças de pressão e o nosso pulmão, quando percebe que isso pode acontecer, ele libera algumas substâncias, que são aquele fator surfactante, não sei o quê, mas aí é bioquímica da respiração. Bioquímica da respiração celular, vocês vão ver em citologia, vocês vão ver em bioquímica, tá? Então, precisa só saber que pode acontecer. E se isso acontecer, é muito importante, muito severo. Por toda a mucosa respiratória, desde o nariz até os bronquíolos, existem células ciliadas. Lembra que eu falei que as células ciliadas, elas vão sempre ajudar em quê? Em proteção, para não entrar nenhum micro pedacinho de qualquer coisa que possa obstruir a passagem desse oxigênio. Tá, ela tem células ciliadas, os cílios são móveis e grande produção de mucosa para ficar o quê? Então, lembrem-se sempre das funções, que vão diminuindo ao longo do tubo respiratório, diminuindo a força, mas eles sempre têm filtragem, umidificação e aquecimento, tá? Do ar. Tudo isso ajuda bastante na constante limpeza do ar que flui através das vias respiratórias. E existe também uma produção, muitas vezes, que é a adrenalina, que ela vai causar broncodilatação quando necessário. Algum de vocês tem bronquite ou asma? Bronquite ou asma, alguém tem? Foi todo mundo embora? Pro, falaram no chat que tem, gente que tem. Ah, então, vou mostrar aqui. Vocês estão vendo isso daqui, uma bombinha? Sim. Tá? Essa bombinha tem broncodilatador. Eu tenho asma. Então, essa bombinha tem broncodilatador. O que ela faz? Quando eu estou com qualquer tipo de obstrução, ou sinto que está com dificuldade respiratória,
é um HELP. Eu dou uma bombada dessa, essa bombinha, ela tem broncodilatador. O broncodilatador faz o quê, gente? Vamos ver o nome do remédio? Broncodilatador. Ele dilata o quê? Os brônquios. E ele faz com o quê? Com que o ar consiga entrar com mais facilidade. Gente, olha a nossa árvore. Vocês se lembram daquela foto da traqueia lá em cima, que eu mostrei que ela se bifurcava, não sei o quê? Então, vocês vejam, bifurcou, chegou em brônquio principal, foi um para o lado direito, um desse pedacinho aqui para o lado direito, um para o lado esquerdo, e vai se bifurcando, até chegar em quê? Alvéolo. O alvéolo é a ponta. Isso daqui não é grande, tá, gente? Isso daqui tá aumentado. O alvéolo é microscópico. Mas só para mostrar que é um monte de bolinha furadinha dentro. Tem uma bolsinha, que é chamado dos tais sáculos, tá? Aqui é um corte para vocês verem que é como se fosse uma bolsinha muito, muito fina, muito transparente, tá? Olha aqui, gente. Estão vendo? Aqui começa, então nós temos aqui artéria, aqui veia, etc. Mas aqui eu tenho as artérias e veias que também vão para o pulmão e elas vão chegar aonde? Vocês estão vendo veias e artérias? Que já não são veias e artérias, já são ramificações. Então, são arteríolas, vasos capilares. Vaso capilar, tá? Mas ela chega aonde? Viram que ela envolve cada bolinha daquela? Ela envolve cada bolinha. Então, nós temos aqui uma árvore de capilares, vermelhinho é arterial, azul é venoso. E vai envolver o quê? Cada bolinha, que são milhões no meu tecido pulmonar, que são os alvéolos. Para fazer o quê? Olha aqui. Aqui sai do alvéolo o oxigênio, estão vendo a setinha? Vai. Foi usado por todos os tecidos do meu corpo, volta como venoso. Então, vai ter veias vão se bifurcar, trifurcar, se subdividir em vênulas. E as vênulas vão se subdividir em vasinhos capilares venosos, que vão chegar aonde? Nos alvéolos, e vão entregar o oxigênio que os alvéolos vão receber, de lá vai para o ducto alveolar, do ducto alveolar vai para o bronquíolo, dos milhões de bronquíolo vão para os milhares de brônquios menores, dos milhares de brônquios menores para os outros milhares de brônquios menores, maiores ainda, que de repente vão se transformar em brônquio segmentar, os brônquios segmentares vão se transformar vão se unindo e formando o quê? Os brônquios lobares, o brônquio principal direito, o brônquio principal esquerdo, que vai continuar como a traqueia, que se bifurcou e entrou na minha caixa torácica, e que continua só como traqueia. E a traqueia continua, o ar vai saindo, que é o CO2, vai sair por onde? Passar pelo laringe. Se eu quiser falar, vai emitir o som com essa vibração da passagem de ar, se eu tiver em momento de comunicação, dessa cavidade do laringe, vai para onde? Vai para laringofaringe, orofaringe, nasofaringe, cavidade nasal, nariz e rua. Entenderam a ida e a volta, gente? Isto é o meu sistema respiratório, tá? Pulmão. Gente, querem parar 5 minutinhos só para... Eu acho que eu estou precisando, porque eu preciso pegar mais água. 5 minutos? Nem saiam, gente. O meu é rapidíssimo mesmo, tá? Eu vou pegar só mais água. Tudo bem, professor. Nem vou descompartilhar. Então, apenas assim, quem quiser sair... Peraí, só tenho que voltar para essa tela. Para eu... Gente, não estou achando onde eu tenho a minha câmera. Não sei. Pronto, eu vou só pegar a água. Um segundo.
Pronto. Pronto, gente. Voltando. Bom, pulmões. Alguém saiu? Alguém voltou? Ou estão se mantendo aí? Estão se mantendo aí? Posso continuar? Pode, professora. Posso? Tá bom. Tá, então vamos voltar para a aula. Tá. Pulmões. Os pulmões são, teoricamente, a gente está vendo agora o último órgão do sistema respiratório. Querem que eu repita tudo de novo? Querem que eu comece a narina, nariz, cavidade nasal, nasofaringe, orofaringe, laringofaringe, querafaringe. Depois do faringe, que depois da laringo, né? Faringe, da porção inferior do faringe, laringe. Depois da o que tem a mesma ali de importante? Uma epiglote, lembra? E corda vocal. Laringe. Aí vem o quê? Traqueia. E o ar vem entrando, ou seja, condução total do ar que a gente inspirou. Quando chega na traqueia, a traqueia, mal ela entra na parte que seria o trato respiratório inferior, ela entra na nossa caixa torácica, ela se subdivide. Na hora que ela bifurca, ela já dá origem ao brônquio principal direito, brônquio principal esquerdo. O brônquio principal direito se dá origem aos 3 brônquios lobares. O brônquio principal esquerdo aos 2 brônquios lobares, superior e inferior. Aí eles se subdividem em brônquios segmentares. Os brônquios segmentares vão se subdividindo, chegando a quê? A brônquios menores, bem mais fininhos, que vão, inclusive, lembra que eles aí vão dar origem aos bronquíolos, aos muitos bronquíolos que nós temos tudo espalhado aonde? No tecido pulmonar. Então, esses bronquíolos vão dar origem aos ductos alveolar, bronquíolo, ducto alveolar, alvéolo. Tudo isso está acontecendo desde a hora que o brônquio principal direito e o brônquio principal esquerdo entraram naquela porta do pulmão, naquele hilo do pulmão, tanto no direito quanto no esquerdo, por onde entra e sai tudo dos pulmões, até ali eram coisas que estavam extrapulmonares. A partir dali, tudo que eu falei é intrapulmonar. Intrapulmonar aonde? Mas é mais em cima do pulmão? Não, em todo o tecido pulmonar, gente. Dali para frente, tudo que eu falei está se dividindo em todo o tecido pulmonar. E o pulmão, o que é? Os pulmões são órgãos essenciais na respiração. São chamados de vísceras, 2 vísceras situadas, uma de cada lado, no interior do tórax, e onde se dá o encontro do ar atmosférico, é o ar que eu respirei na minha inspiração, com o sangue circulante, lá na pontinha do alvéolo, que vai ter o quê? A troca gasosa. Como é que chama essa troca gasosa? Como é que chama essa troca gasosa? Repitam para vocês milhões de vezes. A hematose, que se dá nos alvéolos. Repitam muitas vezes, porque esse nome é um nome que, em qualquer prova que vocês forem fazer de fisiologia humana, esse nome tem que aparecer. Alguém vai perguntar isso para vocês. Eu, por exemplo. Mas alguém, além de mim, vai perguntar. Num concurso, numa outra prova de outra disciplina dentro da odontologia, porque essa é a função principal do sistema respiratório, que é o que dá vida para todos os meus outros sistemas, porque é ele que vai dar o quê? Oxigênio para todos os sistemas. Então, não tem sistema mais importante do que o outro, porque para ele dar essa vida, nós dependemos do quê? De um sistema circulatório, que vocês viram aquela árvore vermelha e azul fazendo o quê? A continuidade da respiração, tá? Como é que leva para todos os tecidos, todas as células? Através da corrente sanguínea, tá? E para que isso também aconteça, eu tenho que ter o quê? Sistema nervoso.
senão nada vai ser mandado fazer, não vai ter o comando que seja voluntário ou involuntário, tem que ter um comando. Então, todos os sistemas são importantíssimos, mas esse nome não esqueçam. Então, hematose. Os pulmões ficam aonde? Anatomicamente, eu vou falar para vocês imaginarem. Ele fica sobre um músculo, que é chamado também esse músculo de... Lembra quando eu falei para vocês da porção condutora da respiração? Eu falei que os músculos respiratórios também entravam, né? Como tendo papel fundamental. É o diafragma, é um músculo que divide nosso tórax do nosso abdômen. Ele vai desde o diafragma, a parte maior dele, que é a base dele, até um pouco acima das clavículas. Sabem onde estão as clavículas de vocês? É a saboneteira aqui, esse ossinho que forma uma saboneteirinha aqui, bem no fim do nosso pescoço, são as clavículas. Então, é acima das clavículas. E bem juntinho, justaposto, é realmente justaposto. O que é? Posto justamente, ou seja, juntinho, é justaposição. Quando você fala em justaposição, não pode estar afastado. Você tem que encostar um no outro. Só não é colado, mas é encostado. Isso é justaposto. As costelas. Apresenta por isso, gente, vamos pensar, por que a nossa caixa torácica tem as costelas, tem a coluna vertebral atrás, nós temos as costelas e entre elas músculos, que são chamados de músculos intercostais. Quando a gente fala de intercostal, não é entre as costelas, não é nas costas, é entre costelas, por isso que é intercostal. Entre costelas é intercostal. Então, tem o diafragma. É um músculo que apresenta um ápice e uma face diafragmática. Qual seria a face diafragmática do pulmão, gente? A que encosta no diafragma. E se eu tenho um ápice, é a pontinha que está aqui bem pertinho, um pouquinho acima da minha clavícula. Se eu quiser apertar aqui, ó, você chega já na pontinha do pulmão. Mas temos ainda uma caixa torácica nos protegendo. Hilo do pulmão, vocês se lembram? Resumindo, porque eu tinha que falar para vocês antes, para vocês saberem como o brônquio principal direito e o brônquio principal esquerdo entravam no pulmão direito e no pulmão esquerdo. Mas hilo do pulmão é uma estrutura do pulmão. A região do hilo localiza-se na face mediastinal de cada pulmão, nessa parte bem entre os pulmões. O coração está um pouco mais para frente e o hilo pulmonar está um pouquinho para trás. Ele fica na parte mediastinal, mas mais voltado para o costal, tá? Para a parte de trás. Mas é bem no meio dos pulmões, tá? Então, cada pulmão sendo formado pelas estruturas que chegam e que saem dele, onde temos brônquios principais, artérias pulmonares, veias pulmonares, artérias e veias bronquiais, vasos linfáticos e nervo, toda a inervação, tá? O pulmão direito, ele é mais espesso e mais largo que o esquerdo, mas ele é mais curtinho. Ele é um pouco mais curto. Por quê? Porque o diafragma, nessa região, ele está um pouco elevado para acomodar este órgão, que é uma glândula maior do corpo, chamada fígado, tá? O pulmão esquerdo, ele tem uma concavidade. O que é uma concavidade? Uma entradinha que é chamada, vejam como é fácil quando a gente guarda, incisura. Incisura seria essa concavidade, esse risquinho marcado que vai acomodar quem? Se é incisura cardíaca. Quem ela vai... Aqui, ó. Pulmão esquerdo, tá aqui, ó. Estão vendo? Essa partezinha, essa concavidade chama-se incisura cardíaca. Por que incisura cardíaca? Porque vai acomodar o meu cardio, o meu aparelho cardiovascular. O cardio representa o quê? Coração. Cada pulmão tem uma forma que lembra uma pirâmide, com ápice, com base, com bordas. Então, por isso que quando eu falei para vocês, pensem
como é que vão ser as distribuições dos brônquios. Se eu tenho um ápice, vai ter brônquio apical, vai ter brônquio basal, vão ter brônquio nas 3 faces, anterior, posterior, basal, mediastinal. Então, gente, vamos guardar até brônquio lobar e depois, porque aí vem 500 mil segmentares, para depois se dividirem em bronquíolos, entenderam? Porque cada parte do pulmão tem um nome. Tá? Então, o ápice do pulmão está voltado cranialmente. O que é cranialmente? Para cima. Quando eu falo em caudalmente, para baixo. Cranialmente para cima. Mesmo que seja uma coisa aqui em cima do meu rosto. Se eu falo cranialmente, está para cima. Se eu falo caudalmente, eu posso falar até uma coisa dentro da minha boca. Caudal. Caudal quer dizer o quê? Em direção à minha cauda, que é o meio do meu corpo, né? A cauda. Se fosse no animal, cauda mesmo. Bom, então... ápice, base e 3 bordas. Ápice do pulmão, voltado cranialmente, tem uma forma arredondada, levemente. Apresenta um sulco, que é percorrido por uma artéria, denominado sulco da artéria subclávia. Não vou cobrar isso de vocês, mas sou obrigada a passar para vocês, para que vocês vejam que tudo tem um nome na nossa anatomia, na nossa fisiologia. A minha preocupação, isso é mais anatomia, a minha preocupação é vocês saberem como aconteceu o quê? A respiração. Como aconteceu essa troca gasosa? O que ele percorreu o ar para chegar lá e o que o ar percorreu para chegar de volta para a atmosfera? Isso é fisiologia, mas eu tenho que dar por onde ele passou, tá? Mas, claro que eu não vou cobrar de vocês determinados nomes, como, por exemplo, sulco, mas eu quero que entendam. Porque, lendo isso, se eu falar um sulco percorrido pela artéria, então vai ter uma marquinha que foi onde a artéria caminhou ali em cima do pulmão. E aí eu digo, é uma artéria subclávia? Como é que é o nome do sulco, gente? Sulco da artéria subclávia. Não é sempre que tem lógica, mas a grande maioria tem. No corpo, o ápice do pulmão atinge um nível da articulação externoclavicular. Eu falei que a clavícula seria esse ossinho aqui da saboneteira, não é? Sim. O ápice do pulmão, eu não falei que ficava até um pouquinho superior a essa borda da clavícula? Ele é um pouquinho mais alto, aquele redondinho do ápice. E ele fica aqui, pertinho de quem? Da artéria. Tem uma forma levemente aqui, no ápice do pulmão. Atinge o nível da articulação externoclavicular. Esse eu quero que liguem o microfone e me digam onde pode estar essa articulação. Articulação externoclavicular. Onde pode ter no meio, a posição no meio do ápice? Então, se é o ápice do pulmão, tudo bem. O ápice do pulmão está lá em cima, bem pertinho aqui. Eu tenho na minha caixa torácica, que osso é esse bem aqui da frente, que saem, todas as costelas estão fixas nele, e vão até, e todas as costelas saem das vértebras e chegam... É o externo. O osso é externo. E a clavícula? Eu não falei que aqui é a saboneteirinha? Então, qual seria a articulação externo-clavicular? Vamos pensar? É essa daqui, onde a clavícula encontra o externo. Aí eu disse que o ápice do pulmão está aí, concordam? Mas veja quanto nome difícil para a gente entender que o ápice do pulmão está aqui, bem pertinho do comecinho da minha saboneteira e juntinho do meu osso externo. Está atrás de tudo isso, sendo protegido. Isso está fazendo parte, esse osso externo e essa minha clavícula e as minhas costelas e a minha coluna vertebral atrás, está formando o quê? A minha caixa torácica. Concordam? E o pulmão está ali dentro. Base do pulmão. Eu falei que o pulmão vai desde o diafragma até o ápice, que é aqui nessa articulação externo-clavicular. A base do pulmão, ela tem uma forma relativamente côncava. Por quê? Porque embaixo dela, apoiando-se sobre a face superior do diafragma. Por quê que essa base é côncava? Porque o diafragma, ele tem esse formato de concavidade, porque ele tem um fígado desse lado, ele tem
outros órgãos que já saem aqui, intestino, estômago desse lado. Então, ele não é reto, o diafragma não é reto, ele tem uma concavidade. Se ele tem uma concavidade, como é que eu espero de um órgão que a base dele fique encostada no diafragma? Côncava, apoiando-se sobre o superior. A concavidade da base do pulmão direito, ela é mais profunda que a do esquerdo, por quê? Por causa do fígado, que eu já falei, tá? Aí é um detalhe de que o pulmão normalmente tem por volta de 700 gramas, mais ou menos 25 centímetros de comprimento, mas isso é uma média, vai depender muito, claro que não é porque uma pessoa é enorme que ela vai ter um pulmão de 3 metros, entendeu? Não é isso. Mas, claro que alguma diferença desses 700 gramas e desse 25 tem de acordo com a estatura. Mas, normalmente, os órgãos têm o mesmo tamanho, seja você anão ou seja você um gigante, tá? Os órgãos, como fisiologia, eles têm pequenas diferenças de tamanho, mas é diferente de um osso, é diferente de um músculo. Ele tem pequenas diferenças, ele não é porque uma pessoa que pesa 100 quilos vai ter um pulmão de 1 quilo. Uma pessoa que pesa 30 quilos vai ter um pulmão de 200 gramas. Não é isso. Eles têm mais ou menos a mesma medida, tá? Margens do pulmão. Então, eu já falei em ápice, eu falei em base, eu falei em bordas e eu falei em margem. Por isso que, se eu disse que todos os meus brônquios têm que se subdividindo para todas as regiões do meu tecido pulmonar, por isso que eu não vou nunca falar para vocês os nominhos de cada um desses lugares. Mas é importante saber que se o pulmão é um órgão grande que tem todas essas regiões, ali estão chegando, dentro do tecido pulmonar de cada região, um brônquio com o seu devido nome, tá? Até ficar mais perto mesmo da região interna dos alvéolos, é que ele não vai mais ter esse nome, mas a gente vai ter brônquio lobar, brônquio segmentar e muitos outros brônquios segmentares, muitos. Os brônquios segmentares vão ser inúmeros, cada um para se é para o ápice, se é para a borda, se é para a margem, se é cada um com um nome. A borda anterior apresenta uma incisura, que eu falei da incisura cardíaca, lembra? Margens, de novo falando, isso daí para vocês terem, gente, como material é importante. Agora, a borda posterior, ela é romba. Romba quer dizer, já ouviram alguma vez um termo de dizer assim, a agulha da injeção estava rombuda? É um termo que antigamente se usava muito, então pode até ser que vocês já tenham. Então, farmacêutico, às vezes fala, romba quer dizer arredondada. Então, a borda posterior é arredondada e projeta-se na superfície posterior da cavidade torácica. Então, pulmão, gente, eu tenho que dar, isso é anatomia, tá? A anatomia vocês vão ter, com certeza, com a peça, mesmo que seja desenho só da peça ou foto da peça, vocês vão entender melhor. Mas eu só queria que vocês vissem a grandiosidade de brônquios, de subdivisão de brônquios, para poder ter uma grandiosidade de subdivisão de bronquíolos. E muitos bronquíolos se subdividindo em muitos ductos para vocês entenderem que o pulmão é um órgão grande, onde em cada pedacinho desse que eu disse, a quantidade de parede, de tudo, tem que ter um alvéolo. Tem que ter uma troca gasosa, tá bom, gente? Então, para mim, eu só quis pôr essa parte mais anatômica para vocês imaginarem que tudo que eu falei até o alvéolo acontece em todo o tecido pulmonar. Então, não fiquem que, mas a professora falou brônquio principal direito e esquerdo, brônquio lobar e depois brônquio segmentar. Não, então tem o quê? 10, 12, 15 no máximo? Não, tem milhões, tem milhares, porque eu tenho um tecido pulmonar que forma todo o meu pulmão com todas essas características. Face costal, qual seria a face costal? A gente pensa que é das costas, né? Não. Costal quer dizer costela. Então, é essa face do pulmão que fica contra, na caixa torácica, a costela, as costelas. Isso que é face costal. Costal não vem de costas, vem de costelas. A face diafragmática, qual seria? A que fica embaixo, em cima do diafragma. A face mediastínica.
que eu falei para vocês que essa parte do meio é o mediastinal. É a face que possui uma região côncava onde se acomoda o coração. E dorsalmente, por isso que eu falei, apesar de ficar no meio, fica um pouco para trás a região da raiz do pulmão, do hilo do pulmão. E lembrem, é a porta de entrada e saída do pulmão. Os pulmões apresentam características bastante morfológicas, de forma, lembra que eu falei que tem que lembrar determinados nomes, o que é morfologia é forma, diferentes. O pulmão direito, ele é segmentado, isso aqui é uma recapitulação. Pulmão direito segmentado por 3 lobos e divididos por 2 fissuras. Se são 3 lobos, quantas fissuras eu tenho? Lobo superior para o médio, uma fissura. Lobo inferior, médio para o inferior, outra fissura. Se no direito eu tenho 3, porque eu tenho 3 lobos, quantas fissuras eu vou ter? Eu tenho 2 para dividir isso daí. Quantas fissuras eu tenho no pulmão esquerdo, que só tem 2 lobos? Quantas? Se a fissura é a divisão entre o lobo superior e o lobo inferior, o que é? No pulmão esquerdo, vai ser o próximo. No pulmão direito, 3. No pulmão esquerdo, quantos lobos? 2. Então, se eu tenho 2 lobos, eu divido o superior do inferior, só tem uma fissura. Entenderam? Me respondam, por favor. Se no direito eu tenho 3 lobos, superior, médio e inferior, então, para eu ter a divisão entre o superior e o médio, eu tenho uma fissura. Para eu ter a divisão entre o médio e o inferior, eu tenho outra fissura. Mas como no esquerdo eu só tenho 2 lobos, eu vou ter o quê? Uma única fissura dividindo o superior do inferior. Entenderam? Responde sim. Sim. Ah, que bom, que bom. Então, agora vejam que a gente falou, né? Não, só existe 3 lobos no lado direito e 2 no esquerdo. Agora, tem a teoria que anteriormente, inferiormente, ao lobo superior do pulmão esquerdo, tem uma estrutura que parece um resquício de um desenvolvimento embrionário de um lobo médio que não surgiu. Então, a anatomia acha que não se desenvolveu por algum motivo, mas que tem uma coisinha que é chamado de língula, não é língua, do pulmão, língula. O que é língula? É língua em latim, gente. Parece uma linguinha, por isso que deram esse nome, tá bom? Parece, não é o lobo médio, não é, mas parece que é um resquício que queria ter se formado e não se formou. Mas todo mundo vê que tem algo que não é lobo superior e não é lobo inferior. É alguma coisa que não tem a característica do lobo superior e do inferior. Ela tem mais a característica de um outro lobo, mas ela é muito pequenininha, então nunca foi chamada. Chamam de língula do pulmão, que é uma linguinha mesmo, tá? Cada lobo pulmonar, repetindo, gente, ele vai se dividindo em segmentos pulmonares. Cada segmento, isso aqui é importante, gente. Eu disse que todo tecido pulmonar, todos os lobos e todos os segmentos, eles têm as mesmas características um do outro. Cada segmento constitui uma unidade pulmonar completa. Ela é autônoma sob o ponto de vista anatômico. Portanto, se ela é autônoma, é porque ela tem brônquio, ela tem bronquíolo, ela tem ducto alveolar e ela tem alvéolo em cada região, tá? Elas são autônomas. Por isso que eu digo que cada pedaço do nosso pulmão tem uma vida própria. Por quê? Porque ele tem tudo. Então, não é porque eu digo brônquio principal direito que eu só vou ter um pedaço do pulmão, direito e esquerdo. Não. Cada pedacinho do meu pulmão tem vida própria, tá? O pulmão esquerdo, só lobo superior e lobo inferior. Não precisa guardar esses nomes. Aí, olha a outra foto que eu quero. Viram? Outra foto que eu quero. Guardem esta foto muito, olhem muito para ela. Por quê? Aí tá
mostrando para vocês os órgãos do sistema pulmonar e mostrando já muito para vocês do que de artérias e veias, porque eu dependo do sistema cardiovascular para levar essa oxigenação para o corpo inteiro, gente. Então, este corte anatômico mostra praticamente a fisiologia humana quando falamos de sistema ósseo, porque aqui está dando para vocês, mostrando onde está o osso externo, não sei o que está mostrando. Então, essa foto é muito rica para vocês irem ali só para olhar alguma coisa e lembrar, pulmão direito, pulmão esquerdo. Lembra quando eu falei que o pulmão direito tem 3 lobos e o pulmão esquerdo tem 2? E aí me perguntaram, é maior então? Veja como ele é menor, porque ele tem o coração ali, ele tem a entradinha do coração ali, ele fica muito menorzinho, o outro é mais gordinho, tá? Mas ele é mais baixinho, tá? O outro é mais compridinho, ele é mais altinho. Se você for esticar ele aqui, como tá esticado o outro, ele seria até mais alto, tá? Mas ele é mais magrinho. Então, gente, isso daí, musculatura diafragma, olhem muito isso daqui que vocês vão ver. Aí nós temos o revestimento do nosso pulmão. Eu não vou dar isso daqui para vocês hoje, apesar de dar como encerrado o sistema respiratório, a aula vai inteira para vocês. Mas eu vou querer falar de pleura no começo da próxima, porque eu quero que vocês antes leiam. Tá? Pleura é camada, é túnica, é proteção, tá? Mas eu queria que vocês lessem para que vocês, quando eu falar, já tenham um mínimo de visualização através da aula, uma visualização do que é o órgão pulmão, do tamanho dele, onde ele tá virado para cá, virado para lá. Eu queria que vocês chegassem até o pulmão para eu falar. É pouquíssimo, gente, são acho que 6 slides, porque depois eu vou até tirar, não queria tirar, eu vou mandar do jeito que tá. Mas os últimos slides, peraí, os últimos slides seria a atividade que eu vou pedir para vocês, tá? O 43, 44, 45 é a atividade que eu vou pedir para vocês. Então, tá aí já, mas eu vou mandar como atividade avaliativa. Eu vou fazer ela numa forma de atividade avaliativa. Mas praticamente ela tá aí. Aí, na realidade, o que eu quero mostrar para vocês aqui, tá? Então, qual era a outra foto? Não. As pleuras. Isso, daqui para frente, vejam só, 2 slides só de falar e os outros só de mostrar. Aqui é o hilo do pulmão, tá vendo a portinha de entrada aqui com tudo? Então, que nem eu falei, não vou pedir a posição para vocês, mas quando eu tenho azul, é veia, quando eu tenho vermelho, é artéria, quando aqui o marronzinho, brônquios, tá? E aqui linfonodos, etc. Mas aí, eu só quero falar para vocês de pleura depois que vocês tiverem pelo menos dado uma olhada nesses slides com mais calma, para vocês entenderem anatomicamente o que eu falei dentro da fisiologia. Como chegou aí? Como chegou aí, tá bom? Então, eu termino por aqui. Espera um pouquinho, como é que eu vou descompartilhar, mas vou mandar para vocês. Descompartilhei a tela. Descompartilhei com vocês a tela? Sim? Sim. Sim. Vocês colocaram aí os nominhos para eu fazer a chamada por aqui hoje? Tá, eu vou fazer pelo... Lembra que eu pedi os nomes de todo mundo no chat, tá? Aí fica esse nominho aí. Mas vocês entenderam, gente? Eu gostaria de pegar a primeira aula, a primeira meia hora da próxima aula, para a gente dar uma recapitulada em sistema respiratório e terminar com o revestimento do pulmão, que são as pleuras, tá? E aí a gente já dá entrada no outro sistema, que eu acho que eu gosto de dar o cardiovascular depois, por quê? Porque ele é uma continuidade, ele mostra tudo que o sistema respiratório fez, como é que ele foi levado para o corpo, tá bom? Então, gente, é isso daí que eu tinha para falar com vocês hoje, tá bom?
Vou fazer a chamada aqui pelo chat. Todo mundo marcou o nominho no chat? Mesmo que tenham marcado outras perguntas. Depois eu vejo se tem alguma que vocês queiram que eu responda, tá? Professora, eu cheguei depois, mas já coloquei meu RA no chat. Tá bom. Então é isso, gente. Beijo para vocês. Até segunda-feira de noite, né? Próxima segunda. Tchau. Boa noite. Boa noite. Vou parar a gravação, tá?